Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Work Talks in Loco. Hoje eu estou aqui com o Eduardo da Eleven, muito obrigado por nos receber, acompanhado da Priscila também, que é a nossa consultora de vendas, que fez o atendimento do Eduardo. E a gente veio trocar uma ideia aqui para conhecer um pouco mais da Eleven e das outras empresas do grupo também, saber dele um pouco da experiência dele com a Workline. Eduardo, fala para nós, como é que foi aí essa construção desse mundo do cripto? Me fala um pouco mais sobre a Eleven, sobre as outras empresas que você tem no grupo. Obviamente, o que você puder falar, né? Então, aqui o espaço é seu, a gente quer se conectar cada vez mais. Bom dia, Danilo. Bom dia, Priscila. É um prazer receber vocês aqui na Eleven. A Eleven Capital está muito contente com o que vocês entregaram aqui, né? Não só aqui, agora para uma extensão com um projeto assinado pela Priscila aí, que ficou muito bonito. Daqui a pouco a gente vai dar uma passada lá. E eu estou no Espírito Santo há 10 anos. Eu sou natural de Curitiba, Paraná. Eu vim para cá com o propósito de ficar 3 meses, entender um pouco do mercado. Quando eu vi, eu digo, né, que quem não conhece o Espírito Santo vem para cá, vai chegando e não vai mais embora, né? Então, hoje, a Eleven Capital, ela é representante de uma empresa que se chama ONIUX. Eu estou no mercado há mais de 5 anos, aqui no Espírito Santo. A gente veio com uma intenção de trazer um educacional para esse novo setor dos ativos virtuais, que esse setor está crescendo cada vez mais no mercado. Aquilo que era desconhecido hoje está se tornando cada vez mais conhecido. Então, como ainda o pessoal não entende desse setor, a Eleven Capital junto com o NewX, né, a gente vem trazer esse educacional e trazer uma oportunidade de diversificação nesse novo setor. Hoje quem somos nós? Nós somos uma empresa que a gente, no que tange esse setor de liquidação, hoje tem muitas commodities no setor, no agronegócio, derivados de petróleo, derivados de fertilizante, que elas se liquidam via blockchain, sai daquele ambiente bancário, se torna um ambiente muito mais privativo entre as partes, se comunicarem, negociarem, e no final disso tudo sai uma operação muito mais rentável e menos, vamos dizer assim, burocrática do que um banco tradicional exige. Porém, dentro dessas operações que nós somos o fornecedor do ativo, nós temos todo um procedimento de compliance, todo um procedimento de verificação, porque tem que ter muita cautela, muita segurança quando se trata de um assunto de compra e venda de ativo virtual. Quem não tem essa precaução acaba caindo em algum golpe, acaba caindo em alguma coisa que não é o correto, né? Entendi. Essa parte educacional faz toda a diferença, viu? Porque realmente é um mundo que quanto mais, pelo menos para mim, tá? E eu fico até triste de me sentir um pouco, sei lá, desconectado desse mundo, porque, poxa, quem não se conectar isso vai ficar para trás, né? E toda vez que explicam mais confuso eu fico, cara. Começa a mostrar aqueles gráficos logo. É uma oscilação muito grande, né? Da cotação, da cripto e tudo assim. Então isso causa, para quem é cardíaco... Perfeito. Mas não é só todo mundo, quando a gente fala de cripto, ativos virtuais, como rege a lei hoje, 14.478, todo mundo sempre pensa só em Bitcoin, Ethereum. Existe um universo de ativos virtuais, mas existe também o token do dólar, que é o USDT, o USDC. Então, você tem uma precificação um pouco menos volátil do que uma moeda de alta volatilidade como é Bitcoin, Ethereum, outras redes, né? Vamos dizer assim. Mas a segurança que você tem dentro dessas operações, quando você está bem fundamentado, quando você tem uma empresa como a UNIUX por trás, que traz toda uma estrutura de segurança para realizar essa operação, se torna uma operação muito mais rápida, muito mais rentável e segura para ambas as partes. Eu já tive nesse momento que você teve, da insegurança, de não entender, porque a gente, culturalmente falando, a gente vai onde é o efeito demanda, né? Então, se a demanda está falando que... Efeito manada, né? Desculpa, se a manada está falando ali que esse setor não é um setor seguro, porque escutou uma história aqui, escutou outra história ali, mas não procurou saber de uma fonte segura como que funciona esse mercado. Mas eu concordo com você que quando você não tem
um assessor bem treinado, bem capacitado para te trazer a informação correta causa dúvida. Esse que é o intuito da Eleven. A Eleven tem hoje um time com mais de 25 assessores espalhados pelo Brasil todo, porque a Eleven está situada aqui no Espírito Santo, está em Curitiba, Ponta Grossa, está no Mato Grosso, em Cuiabá, está em Boston, nos Estados Unidos. Agora a gente está abrindo a Flórida, estamos abrindo o estado da Flórida todo, e acabamos de chegar na Europa junto com um parceiro lá que a gente está estudando a ideia de viabilizar um escritório para lá estar levando educação financeira. E você me pergunta, Bento, mas essa educação financeira, por que você está indo para esses países? Você entende que nesses países tem muitos brasileiros que lá estão vivendo e ganham um dinheiro diferente do que se ganha aqui no Brasil, e muitas vezes acaba não sabendo fazer daquele recurso. Então, o que é a nossa ideia? Trazer um planejamento financeiro estruturado para cada uma dessas pessoas que estão nesses locais. Eu estava numa convenção, até da Marelli mesmo, e o CEO da empresa tinha um palestrante, né, que vive muito esse mundo das criptos, e estava dando uma palestra sobre inteligência artificial, e no final acabou o assunto levando para esse mundo aí. E eu achei engraçado porque esse cara, ele trabalhou em big techs globais, assim, é um CEO já com muita bagagem, trabalhou fora do Brasil, e ele falou para o cara assim, olha, eu sou 95% tradicional e se eu me arriscar é 5% nisso. Aí o palestrante, um japonês, estava todo caracterizado lá, falou assim, então você confia em Banco Central, né? Então, nos políticos, é isso aí que você confia. Então, rapaz, todo mundo ficou calado, assim, porque, porra, você para pensar, de fato, se for para olhar para a segurança, a gente está muito mais inseguro na mão dessa galera aí, velho. Com certeza, por isso que veio toda essa discussão que está tendo nos Estados Unidos, né? Porque quando você, não é que você esteja num ambiente desregulado, né? Mas esse ambiente te dá a livre comercialização, porém com regras. Sim. Não é para você negociar de qualquer jeito. Quando a gente fala no que tange de livre comercialização, mas porém tem as regras como se tem agora. E como você acabou de falar, imagine um governo sempre controlando o que você pode e o que você não pode. É o que a gente está vivendo hoje. Então, esse nosso setor, ele está evoluindo por quê? Porque está todo mundo querendo migrar para esse setor, porque nesse setor ele enxerga que ele pode ter segurança muito maior do que está sobre o controle de um governo. Eu digo mesmo até para as operações da Marelli, vocês que fazem muita exportação, importação de matéria-prima e tal, hoje em dia, se você for fazer uma operação de um grande lote, você precisa ir para onde? Para um banco. E esse banco precisa fazer toda uma estruturação para você e é custoso. Agora, se você tiver o recurso e você tiver uma negociação com a ponta fornecedora, vocês podem negociar entre vocês sem essa cadeia de intermediários cobrando taxa, cobrando... não só taxa, deixando essa operação custosa. Vocês podem fazer a negociação você direto com a parte, retira toda essa camada de intermediação, você só vai ter o spread da compra do ativo para você pagar a pessoa na outra ponta. É muito mais rápido, menos burocrático e mais seguro porque você está negociando. Não vai ter, de repente, esse intermediário travar a tua operação por alguma coisa. Não, você está num ambiente muito mais seguro e privado com a outra ponta. Isso vai ser inevitável daqui a um tempo. Essas negociações de importação serem dessa forma. E eu quero dizer para o espectador que está aqui hoje que eu tenho uma grande gratidão pelo Danilo e pela Priscila, porque essas cadeiras são as mais confortáveis. Se vocês prestarem atenção, depois a gente vai dar um giro aqui pelo escritório. Todo mundo que entra aqui fala, onde você comprou essa cadeira? E eles ficam e giram. E não só isso, desde o início até o fim, o feedback de toda a tua equipe, a entrega, a preocupação com o consumidor final. Nós que viemos de fora, muita gente que está aqui na Eleven veio de fora, ficou bem impactado com a qualidade do serviço que vocês hoje entregam para a gente. Eu fico feliz, né, então, entrar nesse tema para saber um pouco sobre a sua experiência com a nossa empresa. E até um dos motivos que a gente está fazendo esse conteúdo em loco. Por quê? Eu fazia dentro de um estúdio. Eu ia te convidar para ir lá no meu estúdio, de podcast, para a gente trocar uma ideia. Eu falei, cara, vou mudar a pegada, vou lá trocar uma ideia com ele pessoalmente, com outros clientes também, outros parceiros.
e tem dado muito certo, que as pessoas, poxa, presenciam de fato, né? E é um bate-papo super descontraído para a gente falar real mesmo. Muitas vezes, até o entrevistado, né, o cliente, não quer falar sobre alguma intercorrência que teve no meio do caminho, e eu puxo o assunto, porque é importante a gente falar dos sucessos e dos insucessos também, e como a gente contornou isso para a entrega final. Sim. Muitas coisas fogem da nossa gerência, né? Sim. Fogem do que a gente controla. O resultado, eu não controlo, eu controlo o processo, né? Para chegar no resultado. Mas, assim, Bento, com relação ao atendimento da Priscila, eu trouxe ela, fiz questão aqui, falar, se tiver uma reclamação, já puxa logo a orelha dela aqui. Você já falou que ela te atendeu super bem, mas, assim, esse follow-up durante a negociação, durante o pós-venda também, foi muito bacana, né? Você foi muito bem atendido nesse sentido. Muito bem atendido, até puxando o gancho um pouco, né, Danilo, do que você falou, se teve alguma intercorrência, até lembra que veio um cliente aqui e numa de puxar a cadeira, eu tenho pessoal de limpeza e tem pessoas às vezes que não tem muito cuidado com o material. Aí teve uma parte de uma das cadeiras que estava soltando um parafuso, né? Era muita movimentação que a gente uma hora, vamos montar assim, não vamos montar ali, né? E naquela pressa, alguma pecinha estava solta, né? Eu liguei para a Priscila, no dia seguinte a equipe estava aqui. Acho que foi em relação ao braço da cadeira. Ao braço da cadeira, isso. Porque eu tenho cliente que fica assim, ó. E eu acho que ele está ansioso para alguma coisa, para apresentação. Ou então ele está ganhando muito dinheiro. E está movimentando a cadeira que acabou soltando. Liguei para a Priscila e eu falei, pessoal, deixa aí que eu acho que essa semana o pessoal, no dia seguinte estava aqui, a equipe já trocou o parafuso, tem mais alguma. Daí eu vi que o pessoal, daí eu falei, não, dá para dar uma olhada numa outra. Eu peguei isso aí quando eu vi eles, sem eu pedir. Eles fizeram uma geral em todas as outras cadeiras. Pode ver, agora eu olho aqui e falei, já não incomodei mais a Priscila, né? E uma outra coisa que como a demanda aqui é muito grande e a correria, outra coisa que é muito bacana da tua empresa são as condições de pagamento. Eu achei que, porque como a gente trabalha com investimento, a gente trabalha o dinheiro, coloca lá o dinheiro como um soldadinho para trabalhar, ter uma renda passiva e para proporcionar para a gente ir fazendo as coisas, né? E muitas vezes eu esquecia da data, do boleto. Eu acho que eu liguei umas 10 vezes, Priscila, acho que eu esqueci de tá aqui no fluxo, estou enviando para você, sempre com disponibilidade e nada de tipo, eu sei que lá no íntimo dela deve ter falado, esse menino é esquecido das coisas. Nada, você lembrou da maioria das vezes sozinho. Ele é preocupado, tá? A gente entende o corre também, né, Neto? Porque você fica, como você falou, você está aqui, você é de Curitiba aí para o Espírito Santo, mas quase não para aqui, né? Não é. Agora, quando você está aqui, aí vamos lá sobre o ambiente, né? Quando você está aqui, a sua satisfação de vir para o escritório, ter um ambiente, você tem orgulho de chegar, caraca, que sala top que eu tenho aqui. Maravilhoso. Faz diferença, não faz? Da sua produtividade. Sim, porque muitas vezes quando eu estou aqui demanda muita reunião, né? Então eu preciso ter uma boa cadeira. Então eu me preocupei muito quando até conversei com a Priscila. Então hoje eu não saio assim do escritório, eu tô com uma, minha coluna, não. É perfeito, eu me sinto assim, me sinto bem, eu não saio, não é aquela coisa, eu tenho que ir para o escritório, não, é aquela coisa gostosa de vir, ficar o dia todo, e aí daqui a pouco a gente vai ver ali o outro ambiente, acaba acontecendo um happy hour ali, o pessoal começa a vir, porque tem muita gente que mora em Vila Velha como eu, e aí tem o fluxo de ponte, e não adianta, se você passar de 5h20 da tarde, ferrou, você vai ficar 2 horas parado. Pessoal, vai ficar 2 horas parado, eu vou ali na Eleven, que é gostoso ficar ali. Pois é, que legal. O que aconteceu, entendeu? É gostoso ficar ali, a gente batendo papo, falando um pouco do que está acontecendo no mercado. E aí, às vezes o pessoal acaba olhando, nossa, que cadeira legal, aonde que foi? Foi lá junto com o pessoal da Workline. Então, acaba que é legal ter um ambiente bem estruturado. Esse conta que ficou lindo também. O ambiente aqui, essa sala, a sua expansão agora também que está em obra, está terminando a obra, já está bem avançada, inclusive onde a gente forneceu a divisória, mobiliário também. Sim. Então, vai ser uma extensão que conversou muito com essa.
Sim. Só que você focou no mobiliário corporativo, aqui você fez algumas coisas de marcenaria, mas lá você focou no mobiliário corporativo, que atende as normas certinho. Então, assim, a sua preocupação para a sua equipe, apesar que você hoje não tem colaborador, você tem praticamente partnerships aqui, né? Sim, perfeito. Mas mesmo assim, poxa, a satisfação deles vir para a empresa trabalhar, você proporcionou um ambiente desse, é muito legal, né? Assim, é de dar parabéns, de fato, como um empresário que pensa dessa forma. E a primeira preocupação que eu tive quando eu conversei com a Priscila, com o meu pessoal de desenvolvimento, que a gente tem um setor de tecnologia aqui, porque como a gente... o que são ativos virtuais? São tecnologia, então tem que ter tecnologia embutida aqui. A minha principal preocupação era criar um ambiente para o pessoal que desenvolve tecnologia aqui dentro, para que eles se sentissem confortáveis. Eu deixei eles bem à vontade. E a primeira coisa que eles elogiaram foi as divisórias, que foi colocado ali naquele ambiente, a parte acústica dela, assim, eles se sentiram... Sabe, assim, às vezes eles estão conversando muita coisa ali dentro que eles estão num grau de raciocínio que o barulho de fora, quem está trabalhando, atrapalharia o raciocínio deles ali. E a vedação, que é essas estruturas divisórias de vocês, é incrível. Pô, maravilha. Eu até comentei com eles que eu quero trocar essas daqui, que não foi por aquela. Pois é assim, é o momento, né? Às vezes a gente não chegou no tempo, a gente chegou no tempo de vender as cadeiras para esse ambiente, né? Os mobiliários aqui, e lá a gente conseguiu vender uma solução um pouco mais completa para você. Eu comecei falando assim, o Eduardo, porque a gente vai mais formal, mas o cara que gosta de falar de Bento. Então, Bento, obrigado, cara. Bento. Obrigado você, obrigado pelo esse bate-papo. Obrigado, Pri, também. Agradeço. E é isso aí, olha, não deixe se quiser saber um pouco mais sobre esse mundo dos ativos virtuais aí, não deixe de procurar o Bento, a Eleven, que vai com essa parte educacional. Então, se você tem dúvidas como eu, é um excelente momento para você procurar. Valeu! Valeu, obrigado.